Boa noite, gente. Olá, pessoal. Boa noite já. Boa noite, Fê. Estamos aqui no nosso primeiro HTPC de 2026, com tudo muito diferente, uma estrutura diferente, muitas novidades por aqui, né, Fê? A gente está em um espaço novo, vocês estão vendo aí, né? Que a gente está em um estúdio muito bonito. A gente está no espaço do Matéria Rima. Nossa, mas então acabou a nossa parceria com a fábrica? Não, a gente continua com a parceria com a fábrica e agora a gente está agregando a parceria do Matéria Rima de nossos HTPCs também. Descendo saber. Amei essa parceria nova. Só que eu tô meio confusa, Fê. Primeiro porque assim, ó. Hoje é dia 11. Só que tá lá no nosso folder que era no dia 12. Dia 12. Então eu não tô entendendo nada. Então, como a gente está estabelecendo uma parceria, a gente está fazendo esse primeiro HTVC do mês de fevereiro no formato gravado para disponibilizar para vocês posteriormente. Então, hoje, dia 11, a gente está gravando o nosso HTVC aqui no estúdio de Matéria Lima para disponibilizar para vocês a partir do dia 12. E aí, como vocês já sabem, ficar com acesso no nosso canal do YouTube para vocês acessarem a lista de presença ao longo da semana para assistir o HTVC, comentar. E aí a gente não pode perder a interação, né? A gente você já estava comentando. a gente já tá sentindo falta do chat. Eu fico, ai, Fê, não tem chat. Como é que a gente vai conversar? Como é que a gente vai saber se tá dando tudo certo? O som, a luz, não tô ouvindo, né? O pessoal interage A gente bastante. gosta também, né, desse retorno do chat, que conversa com a gente sobre o assunto e vai colocando, né, os apontamentos aí sobre o que a gente está discutindo. Isso é muito importante pra gente e a gente não queria perder isso, esse diálogo com vocês. Então a gente está fazendo, né? Se o pessoal tiver dúvida, comentário, sugestão, o que que faz? Então, a gente tem a lista de presença que vocês vão acessar aí na descrição do vídeo. E aí, nessa lista de presença, tem uma pergunta específica, a última pergunta, para vocês colocarem apontamentos, dúvidas, sugestões, né, comentários sobre essa temática, para a gente continuar esse diálogo. Então, de alguma forma, isso vai chegar para vocês aí na escola. Então, a gente ainda vai ver a forma que vocês vão receber as respostas, né? E esse diálogo com a gente. Ou no próximo HTTC a gente comenta, a gente vai ver a melhor forma de atender o que vocês colocarem nesse formulário. Perfeito, Fê. E já que a gente falou do espaço, né? Você falou que a gente tá na casa do Matéria Rima, então acho que a gente precisa conhecer eles. Sim, é Porque fácil, os maravilhoso. nossos anfitriões, vamos chamar aqui A gente vai conversar um pouquinho com eles, né? Matéria Rima. Então a gente vai chamar o Joe e o MC Nicolas. Vem cá, chega aqui. Vem conversar um pouquinho com a gente. Que bom ter vocês com a gente. Olá, A gente finge sejam bem-vindas. hermosa, entendeu? Então é muito bom receber esse carinho de vocês, esse acolhimento que vocês tiveram aqui pra gente hoje. Isso é muito importante, porque não tá fácil não. As terras tá E essa parceria que vem agregando, né, um pouco do que a gente vem fazendo, a nossa concepção aí desse HTPC, que conversa com a rede, que traz uma unicidade para as temáticas que chegam nas escolas. E é um trabalho que vocês já vêm desenvolvendo também, a gente for brincar para todas as escolas, né? Exatamente, muita alegria ter vocês aqui. A gente não sabe se a gente fala obrigado por estarem ou obrigado pelo convite. Então é o seguinte, sejam bem-vindas, muito legal. Esse espaço feito com muito carinho, né? O Matéria Rima está nesse prédio desde 2017, conquista do trabalho que a gente vem desenvolvendo no município há bastante tempo. Matéria Rima tem 23 anos, o nome tem 23 anos, né, Matéria Rima? Mas a nossa caminhada, né, vem da adolescência, né? A matéria da escola aliada à rima da rua. Então eu fui um garoto problema, fiz a evasão escolar, eu iniciei meus estudos no Fabiola, né? Então eu sou pernambucano, eu sou pernambucano, né? Então eu cheguei aqui em 1980, em Diadema. Então eu tinha 1 ano de idade e aí me criei aqui nessas ruas e não conseguia me adaptar ao jeito formal da escola. Na verdade é o seguinte, eu não fiz o prézinho, né? Eu entrei com 7 anos na escola. Então, antes disso, eu cuidava da minha irmãzinha em casa. Então, eu castelava uma escola diferente na minha cabeça. Uma escola brincante, alegre, né, dançante, colorida. E quando eu iniciei na escola, eu não tive muito essa visão, sabe? Assim, é uma escola mais rígida, mais cinza, né? Então, a gente um atrás do outro, aquela filinha
Então eu achava... Que era isso, Diogo? Isso era... Mas que aquele bebê... São 40 anos atrás, por exemplo. 40 anos atrás. E aí, o que que acontece? Eu fiz a evasão, fui pra rua, né? E na rua também eu conheci essa cultura hip-hop. E a galera falava, ó, a cultura hip-hop surgiu para trocar a violência pela paz, a violência por arte. E na época, Diadema era considerada uma das cidades mais violentas do país, né? Era muito difícil isso tudo. E a galera do hip-hop falava assim, ó, quem faz hip-hop tem que ir atrás do conhecimento, tem que completar os estudos, tem que ler, né? Aí eu comecei a ficar com vergonha de estar fora da escola. E aí eu volto para dentro da escola para poder significá-la. E aí, quando eu pego as matérias curriculares, começo a transformar em rap. Então, ciência, geografia, matemática, português começou a virar pequenas quadrinhas. E aí eu comecei, pequenos versos, e eu comecei a tirar minhas primeiras notas altas, assim, né? As primeiras notas 10. O professor até achava que eu tinha colado e tal. O que você fez? Eu falei, fiz um rap. Aí comecei a cantar pra galera, fui ficando famoso na história toda e comecei a falar pra galera, mano, chega aí, vamos com essa pedagogia, com essa prática de fazer hip hop com educação. E a coisa foi tomando uma proporção tão gigantesca que a gente criou o grupo de hip hop Matéria Rima, que é exatamente isso. A matéria da escola aliada à rima da rua, aos elementos da dança, né, do grafite, enfim. Então, hoje é o Instituto Cultural e Educacional Matéria Rima, desde 2014, a gente faz né, o nome vem de 2002 para cá, como eu falei da minha adolescência, então não tinha nome, era só o lance das minhas vivências, e a gente foi ganhando uma proporção nacional, internacional, e a gente começou a viajar o Brasil todo, com essa pedagogia, né, de mostrar para a galera que é importante realmente valorizar a escola pública, o ensino de qualidade, os professores, os profissionais da educação. Então a gente é uma ponte mesmo, tá ligado? Então quando a gente está dentro da escola, a gente quer ser acolhido também, entendeu? Então e vice-versa, né? A gente entende cada universo, cada escola, traz para nossa base as dificuldades que vocês têm no dia a dia, desenvolve com os nossos educadores e devolve para a escola junto com as crianças. Uma curiosidade que a gente percebeu, que a gente estava até comentando quando a gente chegou aqui, é que a família de vocês plantou a ideia do Matéria Rima, né? O Nicolas aqui, a gente foi recebido pela dona Lourdes, né? Exatamente. A sua mãe, a presidenta do instituto. a sua irmã, coordenadora. Exato. E ficando assim, a gente já estava encantada com a presença da sua esposa, da Roberta, do Nicolas e tal. Aí quando a gente foi vendo as outras pessoas, a gente ficou muito encantada com tudo isso. O time é gigante, né? Na verdade, mas agora é porque a vida do meu pai nesse lance do hip hop sempre foi muito intensa, tá ligado? Então quando eu era criancinha, eu sempre estava com ele, tipo, em estúdio, em camarins, em palcos, então não tinha nem como eu fazer uma outra parada, porque eu já tava muito carente dos amigos dele ali, as pessoas que eu tinha como referência, eu era artistas, músicos, então eu queria estar envolvido também. Você nem sabe quem é o Nicolas. Exato, eu não sei. Papo que quando eu tava no prezinho, no primeiro ano de prezinho, eu não era um aluno problema que nem meu pai, mas eu era um aluno, assim, eu gostava de conversar com todo mundo, bem ambientado na escola. E aí, pô, da vida. Gostava de falar. E aí eu tinha 4 anos de idade, e aí a professora, a gente tava naquelas trocas de professora, a professora entrou, e a gente tava bagunçando, e falou, ó, 1, 2, 3, senta rapidinho. Aí eu peguei e completei, senão vai virar ensopado de porquinho. A professora, castigo lá, castigo e tal. Meu pai foi chamado na escola porque eu tô respondendo a professora e tal. Mas eu não tava respondendo a professora, porque qualquer pessoa que falava comigo, assim, tava uma palavra pra fazer uma rima. Então, sabe aquele lance, oi, cara de boi e tal. Então eu sempre fiz isso e eu acho que é por essa parada, a vida do meu pai ser muito intensa, a gente tá ali acompanhando. Então eu mesmo nem sei, né, quando eu virei MC. E esse lance dos 3 porquinhos é justamente uma música do um disco nosso, que era os porquinhos mesmo, assim, né, na vida real ali, mas e o lobo mau, a criminalidade, as drogas. Então a gente pegou a historinha do lobo mau, que todo mundo conhece, e trouxe para uma realidade para chegar perto da criançada e falar, ó, vem por aqui, o caminho é esse e tal. Então a gente tá sempre atento com as coisas que acontecem. Às vezes a gente tá no corredor da escola e escuta um lance, a gente traz pra cá, vira rima, vira tema, vira workshop, que são os nossos espetáculos dentro das escolas, né? E é isso. Então são vivências. É assim, Marco, começou com família ou a família entrou no Matéria Rima? Como que começou? Começa a dar a dificuldade que eu tinha na escola. Pronto, então minha mãe preocupada
de a gente tá, né, ela tinha que trabalhar e tal, então eu na rua, ela tinha medo que eu fosse preso, que eu morresse, né? Então, aí ela tinha essa Ela preocupação, sempre te apoiou. sempre me apoiou. Não, vai estudar. E eu não entendi, vai estudar, mas, né, aquele lance eu não entendi o que que era o vai estudar. Mas aí, essa, a importância da cultura hip hop também na minha vida é isso, entendeu? Então, por isso que a gente pega esse romantismo da cultura hip hop e segue como uma linha, né? Um trilho ali do trem. Mas aí tem vários braços, né? Então o hip hop, por ser uma cultura que ela agrega todas as outras, então na música mesmo do hip hop, meu, aí você tem que ter um blues, você tem o funk, você tem o reggae, você tem o samba, tá tudo envolvido. E assim nas artes visuais, né? Que você viaja por tudo, na dança você viaja por tudo. Então o hip hop ela é uma cultura muito aberta e eclética. Então a gente está sempre trazendo coisas do mundo para dentro da nossa cultura hip hop. Então, pegar isso e levar para dentro da escola é fundamental. E a gente andando pelo espaço, a gente percebe o quanto que o matéria-prima vai em todas essas vertentes, né? Tem muita arte, né? Todo espaço aqui a gente vê que em cada cantinho vai contando uma história de vocês. Exatamente. Né? Então tem ali os prêmios, os momentos que vocês já vivenciaram, os 15 anos lá do Matéria-Prima. A gente está aqui num espaço cheio de quadros, então a gente respira a arte aqui em todos esses espaços de vocês. Tanto que os gêmeos estavam apresentando o espaço. Que 5 anos eles já fazem rima e dança, vivenciam tudo isso, essa atmosfera mesmo, né? E a gente fica muito orgulhoso. Esse espaço aqui, por exemplo, a gente traz a galera da comunidade para vivenciar tudo isso. Então a gente está em 22 escolas esse ano, em 2026. Então a gente anda nessas 22 escolas espalhadas pela cidade toda. Mas quando a gente não está nas escolas, a gente fala, se quiser mais um pouquinho de matéria-rima, vem para base. Que é brincar, amar, ser e educar. Por isso que a gente chama de base, tá ligado? E aí é que a gente atende 100 crianças daqui do entorno, do entorno, e com várias atividades. Então, o nosso maior orgulho é ver a galerinha que a gente viu lá atrás, quando tudo começou, hoje sendo artista, né, jornalista, várias outras funções, né, desse universo profissional, vamos dizer, e dá muito orgulho, né, porque antigamente a gente tinha um lance de tipo, cadê fulano? Pô, fulano fica preso, cadê fulano? Fulano morreu, fulano, sabe, e hoje, você cadê fulano? Ah, fulano tá bem, tá com a sua família, tá trabalhando, tá... Entendeu? A gente não quer formar artistas da cultura hip hop, e sim boas pessoas para o mundo, tá ligado? Essa é a nossa contribuição. É um trabalho que transforma a sociedade, né? Então é um movimento muito importante. E aí a gente queria que vocês contassem um pouquinho pra gente finalizar aí essa conversa, da interação de vocês com o Diadema. Como que vocês chegaram em Diadema, né? O que vocês fazem nas escolas? Que a gente tem a participação de vocês nas escolas do Fundamental. Exato. Né? No Mais Educação, na nossa educação integral. Então, qual que é esse movimento que esse nosso HTPC de hoje é para toda a rede? Então, abrange as escolas de educação infantil, de creche, né? Então, para a gente contar um pouquinho para as escolas, qual que é esse trabalho do Matéria-Prima. Trabalhar em Diadema primeiro foi um sonho, né? A gente viajou no Brasil todo e é convidado para vários lugares, mas a gente nunca conseguiu trabalhar na nossa cidade, né? Se não conseguia, a gente não conseguia, né? Então, como vem da adolescência ali toda essa história, e aí que eu pego as matérias e entra dentro de mim, eu falo, nossa, agora a educação faz sentido na minha vida, e eu começo a passar isso pra galera, e a molecada começa a entender, e a coisa vai escalonando, essa história ficou forte em Barueri. Então eu fui convidado para trabalhar em Barueri. Eu fiquei mais de 10 anos em Barueri, desenvolvendo essas ferramentas na educação daquele município. E o tempo foi passando e a gente foi convidado para vir fazer essas atividades em Diadema em 2013. E aí que começa toda a nossa atividade com o Diadema e de uma forma que a gente sempre quis, que é fazer parte realmente da educação. A gente não quer estar ali na escola, lá o pessoal do hip hop ali no pátio, o pessoal ali fez um grafite bonito na parede. Não, a gente quer fazer parte do plano político-pedagógico de vocês, entendeu? Que a gente está aqui para contribuir, entendeu? E aprender com vocês e trazer as nossas ferramentas para também trocar. E eu acho que é por isso. Então, É que não é só hip hop, né? Não. Uma linguagem de expressão, Exatamente. de posicionamento. cultura popular, né? A cultura, ela, junto com a educação, ela
ela traz mais leveza para temas, às vezes, meio complexo de você estar ali abordar. Então Forma de acesso, né? Exato. E assim, e a molecada, eles enxergam na gente, eles já falam assim, tá mais próximo aqui do que aquele padrão que, tipo, né, distante, né, da distância. Então a gente chega com muita leveza, com música, com brincadeira, com dança. Envolvem. E Feito que vocês chegam, ainda leva criança, né, for mais jovem, né? É muito envolvente. Não tem como ficar parado, não tem até animação. E o grande lance é esse, é chegar perto e entender, né, o que eles estão querendo, o que vocês querem hoje fazer hoje, né? E aí sim, a gente, mas tem a matemática, tem todas as coisas que você precisa aprender para ter uma vida boa, né, confortável, né? Não só para você, mas para sua família, para o seu entorno e virar a referência que a gente quer, né? Então é isso, entendeu? E Diadema realmente, com essa atitude de abrir 22 escolas para o hip hop, sai sempre na frente. A galera de Berlim, que a gente tem uma parceria com a Alemanha há mais de 23 anos, eles vêm aqui, eles ficam encantados. Eles ficam encantados com essa ousadia, porque as escolas de Berlim não abrem para o hip hop, entendeu? Eles falam, nossa, que maravilha, que lindo, o que vocês estão construindo aqui, entendeu? E tem muita coisa ainda pra gente fazer junto, então... E conta pra gente. Tamo juntão. E queria dizer, né, que a gente tá falando pra geral, né, que a gente tá muito feliz em 2026 estar com vocês. Contem com a gente também, aproveitem a gente, né, porque estamos aí pra somar. E de Olinda Influência, eu quero falar para vocês que o nosso tema de hoje é o PPP das escolas. E aí a gente vai falar dessa autoria das escolas e o quanto que isso tem a ver com o trabalho de vocês também. Por isso que a gente até chamou vocês aqui nesse início. Obrigado. Né? Porque tem a ver com o território, com olhar para esses sujeitos que estão ali, que são atendidos. Então, tudo isso tem muito a ver com o trabalho do Matéria Rima. É sobre isso. É sobre isso. E eu me sinto muito tocada de estar com vocês aqui, porque eu sempre fui a professora que eu via o Nicolas pequenininho, e aí eu ficava olhando, gente, que coisa mais linda, né? O pai e o filho, eu não sabia que era todo esse complexo familiar, assim, né? E hoje eu tô aqui com vocês, e no espaço de vocês, e isso é muito gratificante pra gente, né? E agora a gente vê os gêmeos do tamanho do eu estava naquela época, então assim, muito obrigada mesmo por essa parceria de vocês, por todo esse trabalho, vocês receberam com muito carinho aqui, não é fácil, né, mesmo assim nesse formato gravado, no formato online, é um desafio, é sempre desafiador, vocês estavam acalmando a gente, falando, o frio da barriga é normal, a experiência vocês têm, então vocês acalmaram a gente direitinho, então, obrigada, e a gente espera aí ter muitos encontros até o final do ano. E obrigada, gente, de verdade. A gente que agradece, né? Venham conhecer o espaço também, porque vocês deram uns spoilers. A galera deve ficar curiosa. Até comentando, lá na Secretaria Nacional, e falou assim, nossa, porque a gente veio fazer um tour. Exato. Mostrando. E se os meninos puderem apresentar, então vai ficar Então a gente pode ser que a gente grave um vídeo pra vocês mostrando esse espaço. Eu acho que seria legal. Exatamente. Sempre falando que assim, do making off. Sim, nos próximos HTTCs acho que dá pra fazer. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, né? E vamos aprender com vocês aqui, né? Com esses HTPC. Vamos estar ali do outro lado das câmeras ali só, anotando tudo, né? Pra gente chegar na escola sempre cada vez mais preparado para as crianças. Ai, gente, muito obrigada, de verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. A família linda que vocês têm. Obrigado, sucesso, um ótimo 2026. Sim, aqui a gente quer agradecer o Beagles, o Joe, que tá aqui com a gente, o MC Nicolas, o Mississippi e o Alan, que estão aqui nos dando um apoio. Vocês estão né? aqui atrás, e é isso que dá força pra gente, né? Sim, já a gente tem convidados especiais. Isso é nem sei. Gente, muito obrigada. Na próxima vez a gente já quer uma música também, de vocês. Fechou. Que a gente já nos nossos ensaios. Toda vez a gente falava das palmas. Palmas. Vamos. Obrigado. Batam palmas para quem sempre faz o bem, sem olhar a quem, se é você também. Palmas para você e vem. Palmas para o dia que acabou de nascer. Com sinceridade, nunca se esqueçam de agradecer. Todas as pessoas de alma boa também, que não precisam do Nobel da Paz para fazer o bem. Que mesmo sem dinheiro é solidário o tempo inteiro. Gasta até o que não tem para não ver o outro em desespero. Não tem tempo ruim, não pede nada em troca. Ajuda porque faz o bem, ajuda porque gosta. Palmas com força e o som ecoa. E viaja agradecendo em primeira pessoa. Vocês não imaginam a satisfação que dá quando eu vejo vocês batendo palmas pra afirmar.
É isso aí. demais, gente. Muito obrigada mesmo. Sensacional. Sucesso, um beijo no coração e tamo junto. Tamo ali, ó. Tamo ali atrás, né? Obrigada. Sucesso. Só isso. Ah, é sensacional. É muito lindo. E você vê que é de verdade, né, Fê? Sim. Eles acreditam no que eles estão cantando, no que eles estão falando. E vamos iniciar, então, esse segundo... Deixa eu falar do bloco, porque eu sempre quis falar isso. Tá, então fala, vai. Neste primeiro bloco, nós tivemos uma matéria rápida. Agora vamos para o segundo bloco, sobre a temática desse HTPC. Eu sempre quis falar isso. Liana, Você está se realizado. E aí a gente quer iniciar, assim, esse não foi HTPC agradecendo a todos vocês que estão aí com a gente, né? Hoje a gente não tá no ao vivo, mas a gente sabe que vocês estão acompanhando, né, essa discussão que a gente faz e o quanto que esse HTPC é potente, né? Pra gente trazer uma discussão que chega a toda a rede, com uma comunicação que se aproxima de vocês. Então a nossa intenção é se aproximar dos professores e a gente ter esse diálogo direto, próximo da nossa rede. Então a gente tem aí o nosso chat aberto, onde não está, mas a gente tem em forma do formulário que vocês podem trazer pra gente que vocês tem de apontamentos dessa discussão, de dúvidas, né? Então é muito importante essa interação. Então a gente prima muito por isso. E a né? gente vê que o pessoal realmente participa, né, Fê? E a gente lê cada comentário do formulário, a gente lê de verdade, a gente tira um comentário do nosso dia para ler, porque é sobre isso. A gente tá aqui para isso, para ouvir vocês. Né? Essa escuta é muito importante, né? Sim, e nós somos uma rede, então a gente precisa direcionar o trabalho para que chegue em todas as escolas ao mesmo tempo, fortalecer o trabalho das coordenadoras pedagógicas que estão aí nas escolas, direcionando os HTPCs com os professores. Então a gente precisa fortalecer esse trabalho que acontece na nossa rede. E falando nisso, né, no trabalho pedagógico, a gente teve aí há poucos dias o nosso encontro pedagógico, o nosso encontro com a rede de todos os segmentos. A gente quer agradecer muito vocês pela participação, pela escuta, pelo envolvimento. O quanto que foi bonito a gente ver que nesses encontros a gente teve uma temática formativa de cada segmento, a participação dos professores. Nós tivemos a finalização desses professores pelo nosso formulário de avaliação, que foi um momento muito positivo. Né? Sobre as formadoras, falaram bastante sobre as formadoras. Sim, né? das temáticas que foram direcionadas para cada um dos segmentos. A gente tem esse momento específico, né, que traz uma discussão que é necessária para cada um deles, para dar o pontapé do trabalho pedagógico do início do ano. E esse HTPC, a gente não começa do zero, né, já que a gente vem trazendo um pouco do que já foi vivido no ano passado, né, e a temática, como vocês estão vendo aí, é para a gente falar um pouquinho do nosso PPP. No ano passado, você lembra, né, que a gente foi trazendo aqui o caminho. Foi o caminho, Fernanda, mas você precisa Então mostrar vamos esse lá, a caminho. gente trouxe para vocês em vários HTPCs esse caminho, né, do que a gente foi construindo no nosso PPP. E aí hoje a gente dedica esse HTPC exclusivamente para discutir o PPP das escolas. Exatamente. E aí é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. E, Fê, esse cuidado, né, em receber a rede, reconhecer o que a gente já viveu, diz muito sobre o que a gente entende sobre formação, né? Sim. E então eu queria te perguntar, né, sobre essa temática do PPP. Por que a gente começa o ano olhando para a escola, para o PPP, tudo que já foi escrito nas próprias unidades? Por que a gente não pode só utilizar o modelo de 2025? Então, seria mais fácil a gente usar o que já está construído, mas nós somos diferentes, né? De um ano para o outro a gente muda. Os contextos das escolas mudam, né? Então, muitas vezes o grupo de professores é o mesmo, mas aquela comunidade escolar, ela se modifica. Então, aqueles estudantes atendidos, aquelas crianças são outras. Então, a gente precisa construir esse documento de acordo com a nossa realidade, com o nosso contexto. E eu não falei ali no início, mas hoje a gente vai ter um pouquinho de representatividade da nossa rede, contando um pouco desse percurso que foi construído. Né? A gente tem ali todo um percurso de etapas desse nosso PPP que foram sendo construídas pela escola. E aí foi um direcionamento que foi dado pela Secretaria de Educação de tudo que a gente precisava pensar e refletir para a construção desse PPP. Hoje a gente vai trazer um pouquinho da vivência dessas escolas, o que as escolas também construíram. A gente viu vários PPPs, né? A gente tem muita coisa interessante que a gente poderia contar aqui hoje, mas a gente precisa selecionar alguns, né? E aí dizendo um pouquinho sobre como que foi essa construção
ao longo de 2025, para a gente dar continuidade e fortalecer esse trabalho em 2026. Então, cada ano a gente tem um contexto diferente na escola. Então, a gente precisa retomar, refletir e construir esse PBP de acordo com a nossa realidade, com o nosso contexto. Então, vamos dar aquele exemplinho gostoso que a gente chora quando lê? Pode? Vamos lá. A gente, deixa eu contar para vocês. A gente viu várias cartas de apresentação da unidade escolar. E em várias cartas a gente viu a singularidade da escola e o quanto que isso é bonito. A gente percebeu que na carta de apresentação da unidade escolar a gente enxerga aquela escola. Escolas que às vezes a gente conhece e reforça algumas concepções que a gente já tinha sobre aquele espaço. E escolas que a gente não conhece e conhece a partir da carta, a partir do que está escrito. E nessa carta, né, a gente não vai identificar de que escola que é logo do início, só depois. A gente consegue ver a singularidade dessa escola e a gente gostaria de compartilhar com vocês alguns trechos, que é para a gente ver um pouquinho dessa construção da carta de apresentação da unidade escolar. Então, a gente tem alguns passos aí, até a gente ter a carta de apresentação da unidade escolar. Então, a gente vai trazer um exemplo para vocês dessa construção da carta. Pode? Vamos lá. Vamos lá. Não vou chorar, prometo. Queridas famílias, que alegria poder falar com vocês sobre o nosso espaço. Esse espaço que abriga histórias de tantos pequenos. Falamos sobre a creche como uma forma de apresentação, para compreendermos melhor o contexto de vida dos nossos bebês e crianças. E a partir dessa compreensão, estaremos planejar vivências e experiências significativas, condizentes à realidade, além de incorporar no currículo e nos projetos ações que estejam integradas com as necessidades e potencialidades que compõem esse território. Aí no próximo parágrafo, ela situa aqui a localização, né? Quando que essa creche foi inaugurada. Então eu vou pular para mais da história. Continuando. Não temos como falar de tudo isso sem discorrer sobre quem é essa comunidade, que constitui a realidade histórica. E para contextualizar tudo isso, é importante dizer que vivemos e viemos nesse trajeto, realizando ações importantes em busca do conhecimento sobre esse território, sobre as pessoas, quem são, como vivem, que histórias contam, que brincadeiras brincam, que sonhos sonham. Há tempos pensamos e repensamos formas de dialogar, observar, para conhecer e entender o que é significativo aqui. Nesse percurso, realizamos pesquisas, conversas, visitas aos espaços do entorno e entrevistas individualizadas com as famílias. Cada uma dessas ações nos permite ampliar o olhar aos poucos, constituir nossa compreensão até aqui. E digo até aqui porque não somos estáticos. As realidades mudam a partir de cada contexto sócio-histórico que vivemos. E, para tanto, hoje temos essa visão que deverá ser ampliada e revisitada de tempos em tempos. Olha o que a gente acabou de A gente falar. acabou de falar sobre isso, né? E aí ela vem com alguns parágrafos falando sobre as pesquisas realizadas, sobre as moradias do lugar, sobre por que carrega esse nome específico, essa escola, né, que foi uma pessoa muito atuante há um tempo atrás, né, sobre as mães trabalhadoras que reivindicaram a questão das vagas nas creches, né, aí eu dando spoiler que é de creche. Já tinha falado isso em primeiro parágrafo, né, sobre os desafios que antes, devido às filas nas creches, os bebês eles vinham um pouquinho maior, eles chegavam um pouquinho maior por causa dessa espera, e agora eles chegam muito pequenos. E o quanto que isso se relaciona com o trabalho que é realizado na escola. Exato. Né? Então, esse contexto que um grupo da escola percebe dessa demanda de atendimento, desses estudantes, desses bebês, dessas crianças que são atendidos, direciona o trabalho que é realizado. É verdade. Continuando. Para tanto, a maioria dessas turmas de berçário deste ano iniciou com muitos bebês que necessitavam de um colinho, e não só para ser aconchegado, mas para se locomover e transitar em nosso ambiente. Tivemos que reinventar as nossas práticas de acolhimento, contando muito com a ajuda de vocês para iniciar a introdução alimentar e para garantir o bem-estar desses pequenos, tão pequenos. As visitas ao território ampliaram nosso olhar sobre as moradias em que os nossos bebês e crianças vivem, o bairro que eles caminham, os espaços que convivem, interagem e aprendem, e nos fizeram refletir sobre quais seriam as melhores vivências e experiências que poderíamos ofertar. Ainda temos muitas residências com espaços reduzidos e que não permitem nossos exploradores terem experiências culturais amplas.
Por isso, então, eles amam correr em nossas rampas e espaços externos. As entrevistas individualizadas nos possibilitaram estreitar vínculos de confiança e compreensão sobre parceria e adentrarem uma visita à realidade familiar. Como são as vivências cotidianas dos nossos pequenos? Quais são os momentos de lazer de vocês? Quais são os costumes, as preferências e necessidades? Só foi possível conhecermos um pouco mais de vocês, pois se fizeram presentes nesse momento de escuta, e isso contribuiu muito com o nosso acolhimento inicial. Ô, Jaque, pera, te interromper. Pode interromper. Porque a gente sempre fala que é tão importante as entrevistas, que às vezes as famílias não participam. Quando a gente coloca isso na carta, que as famílias conseguem perceber a importância da entrevista, desse momento de conversa com o professor, o significado, por que os professores fazem essa entrevista, tudo isso muda. Né? Essa percepção da família muda tudo. Então a família sabe por que a professora está fazendo essa entrevista. É verdade. Vou continuar então, Fê. Se quiser interromper, pode. Vale dizer que, mais uma vez, se referindo às mudanças sócio-históricas, é possível perceber que vocês, enquanto famílias, estão compreendendo melhor o nosso trabalho. E isso ficou muito nítido ao nos revelarem as suas expectativas. Pois antigamente as famílias retratavam uma preocupação mais direcionada apenas ao desenvolvimento cognitivo dos pequenos. Ou seja, aprender a reconhecer letras, escrever. Hoje, as expectativas apresentadas por vocês nos mostraram que vocês esperam que as crianças se desenvolvam em diferentes aspectos, sendo sociais, motores, linguísticos, e muitos de vocês esperam que os pequenos tenham vivências felizes. Isso eu achei incrível. E, continuando. Bom, aproveito dessa fala para prepará-los para roupas com marcas de vida. Para se desenvolverem e terem vivências significativas, esperem muita roupa molhada, com terra, farinha, com diferentes melecas e que terão muito sentido para eles, que vão construir memórias incríveis. Como essa escrita é bonita, né? E aí alinha a expectativa da escola para a família. Exatamente. Né? E eu até estava falando com você, né, Fê? Que quando eu fiz essa carta, eu li como mãe. Eu me senti tão acolhida como mãe. Abraça a família e tranquiliza. Né? Porque aí diz para a família qual é a intenção da escola, qual é o trabalho, quando que olha para essas crianças para poder pensar nesse trabalho que vai ser construído e conduzido, né? É verdade. Então, o espaço é muito grande em nossa creche, porém, os pequenos precisam desenvolver habilidades de locomoção e orientação espacial para seus deslocamentos. Para além das salas de referência, que é o espaço específico de cada turma, temos outros espaços ricos que irão permitir muitas possibilidades. Dentre eles, o ateliê, o parque, a brinquedoteca, a sala multiuso, o parque interno, que os nossos pequenos chamam de Parque da Bruxa. Por ser bem escondidinho na parte inferior da creche, a gente passa por uma escada que não tem tanta iluminação. Imagina quantas fantasias eles criam nesse percurso. Um dos espaços de preferência de quase todas as turmas é o nosso jardim. Nele, o contato com a natureza está garantido. As crianças realizam suas experiências libertadoras e, como costumamos dizer, esse é o nosso cantinho de paz. Pois é refletido para nós em cada olhar curioso, sorriso largo e carinha de descoberta, percebidos nas vivências que só ocorrem nesse lugar. Em nosso planejamento e contexto, vamos aprofundar mais sobre a utilização de cada espaço e vivências que serão possibilitados em cada um deles. Gostamos de pensar que a nossa creche é um ambiente e não apenas um espaço, pois além de uma estrutura predial, temos uma estrutura humana, da qual cada um de vocês faz parte. E por isso é importante trazer algumas características dessa comunidade, pois são as especificidades dela que constituem esse ambiente. Aí ela traz um parágrafo falando um pouco dessa comunidade, sobre as crianças que vêm de transporte, sobre os horários das famílias, os tempos de lazer deles, o que eles fazem, né? Sobre os desenhos que assistem, as praças e os parques e shoppings que frequentam, né? Nossos pequenos, então, têm tão pouco tempo de acolhimento, têm demonstrado grande interesse pelos livros e leituras realizados pelos professores. E até nos surpreendemos ao constatar que, nas entrevistas, poucos de vocês possuem o hábito de ler para as crianças em seu cotidiano. Por estarmos apenas no comecinho do ano, muitos de vocês se mostraram surpresos com tudo que acontece por aqui. E por isso buscamos explicitar e evidenciar riquezas de experiências vividas em nossos painéis e meios de comunicação. Fiquem sempre atentos para não perderem a oportunidade de conhecer as propostas incríveis, planejadas e preparadas com tanto carinho pelos nossos professores.
A cada dia, notamos que os vínculos vêm sendo constituídos. Muitos dos pequenos chegam sorridentes e prontos para viverem as suas novas aventuras. Sabemos que isso é uma vitória conquistada, pois houve acolhimento mútuo. Os professores acolheram os pequenos e vocês acolheram as nossas orientações, nos entregando a sua confiança. Algumas das crianças fazem questão de demonstrar afetos e carinhos já na entrada com os funcionários ou gestores, que os recebem todos os dias. Também temos aqueles que até entram na sala da direção para se despedir, sem exceção. São esses afetos que tornam o nosso convívio tão prazeroso, rico e cheio de significados. Cada um desses encontros diários nos permitem escrever nossas histórias e desejamos que esse capítulo seja de muitas partilhas significativas para cada um dos pequenos, cada um dos funcionários e para cada um de vocês enquanto famílias que estão dividindo as suas vidas conosco. Agradecemos de coração pela confiança e contamos sempre com a colaboração de cada um de vocês. Atenciosamente, Gestão Escolar da EMEB, Terezinha Ferreira dos Santos. Que carta bonita, né? Que carta linda, que carta acolhedora, né? Você se sente bem de ouvir uma carta dessa, de ler uma carta dessa, né? E eu fui escrevendo várias coisas aqui para não ficar te interrompendo, né, Jaque? E o quanto que essa carta fala da relação da escola com a família. Né? Porque ela tem um destinatário, né? Que é a família. Então ela foi escrita para a família e muitas vezes a família para, como você falou, lendo como mãe, né? A família está nessa expectativa. Que escola que é essa? Como que essa escola vai acolher meu filho? Né? E é aquilo que a gente estava até comentando, né, Feito? Tipo assim, às vezes o professor fala, nossa, parece que tem que fazer de novo isso esse ano. Só que para a família é a primeira vez que a criança está ali. Né? A primeira vez que ela está entregando o bebê dela, que ela está entregando. Eu passei, a Fê acompanhou. Primeira vez da minha filha no 6º ano. Eu não sei quem sofreu mais com isso, se foi ela ou se fui eu. É tudo novidade pra gente. Cada ano muda esse contexto, né? A comunidade muda, o entorno da escola muda. Então a gente precisa analisar e enxergar esse contexto para evidenciar na carta do jeito que a gente viu a escola sendo evidenciada, né? E nessa carta de apresentação da unidade escolar. E o quanto que aí, nessa carta, a gente enxerga falando sobre os espaços, sobre os contextos, sobre qual é esse público atendido, sobre as sensações, né? A gente consegue perceber até as sensações das crianças quando elas nomeiam um espaço que é característico delas, que elas têm como pertencentes ali, né? Porque se elas nomeiam aquele espaço como um parque da bruxa, porque elas já fazem daquele espaço dela, né? Verdade. Então, isso é muito bonito e também tem a parte do planejamento, né? Então, a gente já percebe um pouco do que essa escola tem como concepção de infância, o que vai ser oferecido para essas crianças a partir do que foi observado. E essa carta, Fê, ela não é uma exceção, né? Não. Ela é uma expressão de um trabalho que já existe na nossa rede em muitas escolas, né? Em muitas escolas, a gente vendo lá no drive da PPP, a gente leu cartas como essa que diz sobre a escola, que tem essa singularidade da escola. E se a gente pegar essa carta aqui da EMEB Terezinha, ela não cabe para uma outra escola da nossa vida. Não. Ela é só da EMEB Terezinha. Exato. Então, acho que um elemento essencial para a gente observar se a carta de apresentação da unidade escolar está atendendo ao que ela se destina, é a gente perceber se essa carta serve para outra escola. Então, se ela servir, é porque não tem identidade no lugar. Porque ela precisa ter identidade. A carta da EMEB Terezinha não pode servir para a EMEB Évora. Então, ela é daquele lugar. Ela é específico daquele público que atende, daquele local. Ela aponta por história. É verdade. Ô, Fê, mas assim, ó, se o PPP ele é coletivo, por que a gestão aparece como a indutora desse processo? Então, acho que a gente traz aí a gestão escolar, né, que a gente compreende como a coordenação pedagógica, a direção escolar, como indutora, porque ela vai fazer com que esse PPP tenha a participação de todos os envolvidos, né? Então, a gestão ela não fica responsável por produzir o PPP isoladamente. Então, precisa ter a participação de todos, toda a comunidade, todos os professores, os funcionários, né? Precisa ter representação de que público é esse, quem são essas crianças, quem são esses estudantes. Então, para ter essa participação,
a gestão escolar precisa induzir esse processo, criar estratégias para que todos participem e todos se sintam pertencentes. Então, mesmo quem não escreveu, não sentou lá na frente do computador para sistematizar, ele precisa ter participado. Então, muitas vezes, a funcionária da cozinha, ela não vai participar do PPP escrevendo o PPP, mas ela vai participar do PPP entendendo o que é aquele PPP, participando da discussão, participando de um movimento, então ela se sinta participante daquele grupo, se sinta constituinte daquele grupo. Então, é isso que vai fazer o PPP ser coletivo, né? Então, todos se pertencerem a esse documento, né? Se sentirem pertencentes. Movimento bonito, né? E o que diferencia, assim, na prática, uma gestão que é democrática de uma gestão que só distribui essas tarefas? Então, porque é diferente você dar sentido para o que você tem como tarefa. Então, você distribui tarefa, cada um faz uma parte, depois você junta e entrega o documento. Então, a intenção não é essa. A intenção é a gente ter movimentos de participação. A gente ter movimentos em que as pessoas se sintam parte. Então, a gente precisa construir sentido no que a gente está fazendo. Então, cada uma dessas etapas, ela precisa ter sentido. Lá nas entrevistas, a família vai se sentir pertencente. Lá na constituição da equipe escolar, todo mundo, todos os educadores daquela escola vão se sentir pertencentes. Eu não falo só dos professores, né? Quem é da cozinha, os funcionários da escola, né? O zelador. Então, todo mundo precisa se sentir parte. Verdade. Então, em cada um desses movimentos aqui, a gente tem um público que é contemplado na construção do PPP. E o HTPC, ele acaba sendo, não, né? Ele é um espaço real para essa autoria docente, né? É um espaço reflexivo, né? Um espaço estritamente formativo. Então, a gente falar de PPP para os professores é um movimento formativo. Então, é um movimento de reflexão. O HTPC, o HTP, eles são espaços em que a gente pode trazer as discussões do PPP, né? Então, muito do que a gente precisa constituir desse PPP, inclusive a carta de apresentação da turma, as cartas de intenções, o plano anual, o plano de ação, tudo isso precisa ser discutido, não tem como ser construído isoladamente. Então, a gente precisa de espaços para isso. E o HTPC é um espaço muito potente, né? E se o PPP ele nasce dessa autoria, ele precisa começar pela escuta, né? Seja das famílias, dos professores, dos funcionários, né? E quando a gente fala em território, a gente está falando só do entorno da escola ou dessas relações que se constroem nele? Então, o entorno da escola é tudo que acontece ali com aquela comunidade, né? É a gente olhar para tudo. Então, acho que a gente perceber, a gente ter escuta como uma metáfora, né? Então, a gente escutar, mas esse escutar de perceber como que é essa família que leva a criança lá no portão da escola. São famílias ou as crianças chegam de transporte escolar? Como que eu percebo esses estudantes que chegam lá na escola? Como que eles são? Como que eles chegam? Como que eles entram? Ali na carta a gente percebeu que a gestão da escola comunicou que essas crianças muitas vezes não têm espaço para correr, por isso que eles correm lá no espaço escolar. Então é isso, a gente perceber como que essa comunidade funciona, como que esse público, que demanda que esse público está trazendo para a escola pensar a partir disso. E por que o documento do PPP propõe que a gente comece por cartas e não por planos, tabelas? Por que tem que ser esse formato? Nós temos algumas cartas aí constituindo o nosso PPP, né? A gente começa lá da carta que a família apresenta a criança, professor, né? Então, é uma carta importante porque a criança está lá na casa dela e está muitas vezes chegando nesse espaço escolar ou está mudando de turma e chegando numa outra turma e a professora que vai receber essa criança não a conhece. Então, a família vai apresentar essa criança. Então, a gente já teve relatos de crianças que são da educação inclusiva e que a família apresentou estratégias que utilizava com a criança e que a professora, se não soubesse dessa estratégia, ia demorar alguns meses para descobrir. Né? Então, é muito importante a gente ter essa apresentação, né? A família apresentando para a escola quem é a criança que está chegando ali. E aí, esse é o primeiro movimento de carta que a gente tem. Depois a gente tem a carta de apresentação da turma, que é o professor contar
sobre quem são essas crianças que constituem aquele grupo, constituem aquele ano, né? Então, quem são as crianças lá da fase 1A, que diverge da fase 1B. Então, elas são diferentes. Elas estão compondo um grupo. O que aquele grupo se caracteriza? Então, é importante a gente ter, antes de pensar no nosso planejamento, no que eu quero oferecer para essa criança, quem são essas crianças? Né? Então, é a carta de apresentação do turma. E depois a gente tem a carta de apresentação da unidade escolar, que a gente tem um exemplo aí que a gente leu aqui. da MM Terezinha. Né? E aí todas as escolas da nossa rede, sem exceção, todas as escolas construíram essa carta de apresentação da turma em 2025, da unidade escolar, desculpe. E as escolas conseguiram evidenciar o que é singularidade daquela escola. Então, a gente viu que a escola que está lá na região sul é diferente da escola que está na região centro. E o quanto que esse entorno da escola também faz toda a diferença no que a gente vai propor. Então, no ensino fundamental, a gente tem lá os conteúdos curriculares, né? A gente tem as habilidades que precisam ser atingidas pelas crianças, pelos estudantes. Mas como que eu vou atingir essas habilidades se divergem de cada uma dessas escolas, de cada um desses contextos. Então, por isso que a gente tem a carta de apresentação da turma. Que a estratégia que eu vou usar, acho que o João aqui do Matéria Rima, ele trouxe pra gente uma estratégia que ele usou para conseguir aprender os conteúdos. Né? Ele rimava para conseguir aprender. Então, muitas vezes, na escola X, ela vai ter que usar uma estratégia que a escola Y não precisa, que ela usa outra. Mas é necessário. E aí a gente precisa garantir essa singularidade. É por isso que antes de qualquer plano, a gente precisa olhar para o nosso contexto. Olhar para quem são esses estudantes, para quem são essas crianças, para quem são esses bebês que a gente está atendendo. É por isso que a gente escreve as cartas. Para a gente olhar para quem são eles. Né? E a gente precisa também pensar que a carta ela tem interlocutor. Eu escrevo para as famílias, eu escrevo para comunicar. Eu tenho um interlocutor para quem eu quero escrever, para quem eu quero comunicar. Então a gente viu quando que essa relação com a família ela é construída a partir dessa escrita dessa carta. Né? E quando o professor ele escreve a carta de apresentação da turma, ele também está comunicando para outros professores. Né? Se de repente ele deixa por algum motivo, o professor que vai chegar nessa turma, ele vai conhecer quem são essas crianças. Né? Então é extremamente importante a gente ter essa construção da carta de forma singular. E depois dessa carta tem na educação infantil que mais um. A gente tem a carta de intenções. Então, depois que eu penso em quem são as minhas crianças, eu vou ter as minhas intenções de trabalho. Né? A partir desse contexto, do que as crianças estão me apresentando, do que eu percebo da escuta dessas crianças, eu vou construir as minhas intenções. E a gente tem no HPPC só sobre carta de intenções, que tá na nossa playlist, no nosso canal, na março de 2025. Tem um HPPC, não falou? Foi uma HPPC que nós fizemos. Então, para quem chegou agora na educação infantil, está se sentindo bem, meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Vai lá, tá gravado, vai lá atrás no nosso canal aí, que vocês já têm acesso. Assiste esse HPPC de carta de intenções, que dá para aprender muita coisa. Né, Fê? E outra coisa, já que eu acho que eu não falei nessa sua pergunta. Você me perguntou por que não tabela. Porque seria muito fácil, né? A gente colocar. Eu tenho 15 meninas, 14 meninos, essas crianças moram em tal bairro, tantos chegam de transporte escolar, tantos chegam. Seria simples, né? A gente quantificar e colocar tudo isso em uma tabela. Talvez mais fácil do que escrever uma carta. Mas a gente tira o que é de humano. Escola é relação. A gente precisa construir essa relação. A gente não pode deixar isso de uma forma fria. A gente precisa passar para as famílias e para quem está recebendo aí a constituição desse nosso trabalho, que isso é feito a partir de uma relação. Então é por isso que a gente tem tantas as cartas aí. E isso acabou fazendo muito sentido, né, Fê? Eu vejo o PPP tão perto agora da gente. Né? Antes era aquela coisa que você fazia, colocava lá na gaveta, tá feito, concluído, agora próximo, vamos fazer outra coisa, né? E agora precisa ser vivo, a gente está falando do nosso contexto, nem ao nosso cotidiano. Então é isso que o PPP precisa contar. Não tem que ser burocrático. E para a gente
entender um pouquinho como que aconteceu, né, em 2025, esse processo, esse caminho Esse caminho do aí. PMP. A gente tem convidadas, umas convidadas e outras obrigadas, mas elas estão Mas elas aqui. estão aqui com a gente. Porque assim, a gente não pode falar de um processo sem dizer sobre quem fez esse processo. Exatamente. Sobre quem conduziu esse processo e como que isso aconteceu na nossa vida. Toda essa representatividade do trabalho que acontece lá no cotidiano das escolas. E haja representatividade, porque a gente tem coordenadora, a gente tem Diretora. a gente tem educação infantil, o EJA, creche, ensino fundamental. A gente tenta contemplar todos os segmentos e todos os integrantes aí da gestão escolar. Então, nossa primeira convidada, Então, vamos lá, a gente vai chamar aqui para compor a nossa mesa, para ajudar na nossa discussão. olha, vamos pôr a mesa, do TCC. Não, gente, Não. nosso bate-papo, Fernanda, não me deixa nervosa. Compor a mesa do nosso podcast. Papo, amiga, você bate-papo, vocês não vão defender uma tese, calma. Mas vem para cá, Denise, que esteve aí na direção da EMEB Freitas, né, há alguns anos. Que a EMEB Freitas tem o ensino fundamental, tem a EJA, e ela vem trazer para a gente o olhar aí dessa construção do PDB enquanto diretora, né, contar quais foram os desafios, as escolhas, os registros, né, que ficaram presentes nesse segmento. E a gente vai receber também a Vivian, que atuou como coordenadora pedagógica nas escolas Humberto e Creuza, representando aqui a educação infantil, 4 a 5 anos das nossas crianças, trazendo essas experiências do cotidiano, da escrita do TPP neste segmento. E a Suzy, que é coordenadora pedagógica já há 3 anos lá na EMEB Terezinha, né? Da carta que nós lemos aqui Junto com a gestão, são responsáveis por essa carta de apresentação que a gente leu no início do ICHBPC, né? que também representa a educação infantil, Também a né? educação infantil, que ela vem ajudar a gente a materializar em palavras aquilo que muitas escolas vivem, né, no cotidiano. Então, meninas, obrigada por vocês aceitarem esse convite, né? E é muito bom ter vocês aqui. A gente sabe que dá um nervosinho, mas Mas é importante, né? vocês estavam calmas até 5 minutos atrás. É importante a gente compartilhar o que acontece na nossa vida, né? E a gente ter essa representatividade do trabalho real, né? Da gente não falar só de ideal, a gente falar do que realmente acontece, conversar sobre as dificuldades, sobre como que é lá no cotidiano da escola. E esse nervosinho também faz parte. Faz parte. Como nós já conversávamos antes, né? Se a gente não tem emoção, não afeta. E Exatamente. a gente tá falando Tem que de ser por emoção. afetos. Exato. Tem que ser por emoção. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu quero agradecer imensamente pelo convite. Estou muito feliz por participar do CHTPC da nossa rede. Falar um pouquinho do caminhar da minha escola, né? A escola onde eu atuei como diretora por 6 anos. Tenho certeza que nós iremos trocar muitos saberes aqui e com isso a nossa rede só tem a ganhar. Poder afirmar que o PPP, ele precisa ser vivo. Ele precisa refletir a prática pedagógica que acontece na escola, né? Senão não vale. É sobre isso. Boa noite, meninas. Boa noite quem nos acompanha. Primeiramente, fiquei honrada com o convite. Agradeço e agradeço a oportunidade da gente compartilhar com a rede as práticas que a gente teve na nossa escola, né? O caminho que a gente percorreu para a nossa escola. Eu valido muito essa ação, essa estratégia, como você disse, Fê, é de mostrar o que foi feito mesmo, mostrar o que aconteceu de verdade, não é só falar na teoria, né? É mostrar como que foi esse processo. Então, agradeço pelo convite, sei que vai ser uma noite de trocas valiosas. Boa noite a toda a rede que está aqui nesse momento de partilha com a gente. Em nome da EMEB Terezinha, quero agradecer muito a equipe de formação, né, por essa oportunidade de contar a história que nós escrevemos lá na creche, né. Estava ali atrás e a gente pensa em algumas coisas, mas depois do decorrer, a emoção vai mexendo com a gente enquanto vocês fizeram a leitura da carta. Eu não posso deixar de dizer como é gostoso a gente poder sentir, ter esse sentimento mesmo, né,
de que foi válido fazer essa valorização. E aí, assim como a Vi disse, esse chamado dessa representatividade aqui nesse momento de troca só mostra o quanto vocês estão querendo valorizar esses profissionais. E eles estão lá se dedicando todos os dias para fazer o melhor. Obrigada, meninas. E é isso que faz a diferença no nosso Sempre. Meninas, vocês estavam ali ouvindo, mas a gente vai fingir que ainda estavam. A gente estava aqui conversando, falando sobre cartas, sobre constituição de grupo e toda essa movimentação inicial que acontece, né? E eu queria saber como que foi esse processo para vocês, que lá em 2025 estavam recebendo grupos novos, vindos de emoção, né? Como que foi esse movimento nessas escolas? Olha, foi desafiador porque essa mudança de grupo sempre né? Mas a ideia de constituir um grupo novo, de pensar estratégias para isso, eu considero como muito positiva. Então, a gente fez aquele movimento que acontece em todas as escolas, de acolhimento, não só do grupo docente, mas de toda a comunidade escolar. Utilizamos a estratégia, pensando na constituição de grupo mesmo, a estratégia que foi sugerida pelas meninas da equipe, porque a gente se sentiu acolhida quando vocês fizeram conosco essa estratégia, que foi pedir para que cada um trouxesse alguma característica, algo de si que gostaria de compartilhar com o grupo, e uma lembrança de sua infância. E aí isso já traz aquela sensibilidade semelhante à carta, então já é um gancho ali do que a gente pretende com o grupo. E acho que aproxima, eu acho que traz um senso de unidade, né? Esse momento de constituir o grupo que chegou, que se formou e que não é fragmentado, não é grupo docente, funcionários operacionais, não, é o grupo da unidade. Então, considerei muito positivo. Dá um friozinho na barriga, mas funcionou, deu certo. Lá na nossa escola, o foco foi esse também, o acolhimento, a interação entre os que estavam chegando e os que já estavam na escola, né? E também um foco ali no alinhamento pedagógico. Então, a coordenadora que estava conosco na época, a Heloísa, ela propôs a dinâmica da linha do tempo, que os participantes teriam que falar uma lembrança e também falar um sonho, profissionalmente falando, para aquele ano. Foi muito bacana, teve bastante diálogo, interação, né? As pessoas se conheceram um pouquinho e ela também apresentou a dinâmica do qual é a música, que já foi uma dinâmica mais descontraída, mais alegre, serviu para quebrar o gelo também, né? Porque quando a gente chega num lugar novo, a gente fica um pouco, né, receoso às vezes, então foi bem assertivo da Heloísa estar levando essas dinâmicas. Uma outra ação que a gente foi realizada também nesse acolhimento, foi a contextualização em relação aos dados de aprendizagem. A gente chegou também já fazendo uma retomada do que tinha sido o encerramento do ano anterior, e socializamos também as avaliações institucionais. Então, a avaliação que a gente fez com a comunidade escolar sobre a escola, a avaliação sobre a gestão. Então, a gente aproveitou esse momento para fazer essas diversas ações. E foi igual no ensino na EJA e no ensino fundamental. Sim, as mesmas estratégias. As mesmas estratégias, toda a equipe. com toda a equipe. Eu não vou ficar repetindo, né, porque nós tivemos realmente uma oração inicial, uma orientação inicial lá no começo na Secretaria de Educação, e acredito que esse trabalho de unificar a rede como um todo, de que todo mundo compreenda a importância do que é esse acolhimento, de que todo mundo faça um acolhimento, é essencial. Porém, também a gente não pode deixar de falar que vocês dão a importância da gente ter autonomia enquanto escolas. Justamente porque se a gente tem que conhecer o grupo que a gente tem, a gente sabe o que vai afetar mais o nosso grupo, né? Sim. E aí, então, nós também iniciamos, por essa apresentação, recebemos um grupo de muitas professoras novas, mas para além dessa apresentação, desse acolhimento, dessa fala, do que a professora sentia que para ela era, né, importante, o que ela gostaria de fazer, tudo que a gente fez, a gente também constituiu uma forma de que elas fizessem uma partilha no momento de pensar sobre algo que elas já fizeram e que elas veem muito sentido.
E aí nós criamos a dinâmica da cápsula do tempo. Nesse momento, elas escreveram, naquele momento, algo que fosse muito importante e que fosse ficar guardado realmente na cápsula do tempo, que nós temos data para a abertura, né? Será em 2030, mas que elas consideram que seria muito importante para um professor do futuro ler e ter esse espelho, esse exemplo de prática. Elas fizeram essa partilha depois de toda essa apresentação, e como a gente entende que essa constituição de vínculo ela é um processo pelo qual a gente vai constituindo no decorrer, nós também demos continuidade. Como a gente estava também naquela experimentação do HTPC online, né? Sugerimos que pequenos grupos por dia no horário do HTPC, já que nós estávamos dentro da casa da pessoa, que ela pudesse fazer uma escolha livre do que ela gostaria de falar sobre ela para o grupo. E esse momento foi muito rico. Ele perdurou 4 meses lá na escola, no período de HTPC, e a gente descobriu coisas que a gente não sabia, trabalhando com a pessoa lado a lado. Né? Também fez parte dessa constituição do grupo em si. Professoras que mostraram coleções, professoras que mostraram gosto pela leitura e que acabaram construindo uma troca de livros na escola, e isso foi muito válido, né? O importante realmente é constituir, porque a gente fala da homologia dos processos. Então, se vocês passam para a gente como orientação a importância que a gente tem que falar para essas professoras, né? Da importância de construir esse vínculo com a família, esse vínculo, nós também temos que construir o vínculo com esse filho. Porque se o professor não se sente pertencente, ele não vai conseguir construir isso logo para as crianças, né? Ele precisa se sentir parte desse grupo, né? Então isso é extremamente importante. Por isso que a gente pediu para vocês comentarem um pouquinho dessas estratégias, né? Que eu acho que essa troca é muito rica na nossa vida, né? Então a gente coloca lá que é necessário a gente ter a constituição do grupo, mas o quanto que isso se torna rico quando vai para 61 escolas, né? Então cada escola pensa numa estratégia diferente e essas estratégias todas vão ganhando força aí quando elas são compartilhadas. E quando a gente fala em constituição do grupo, né, eu estava lembrando já que a Paix Romero, que foi a palestrante que a gente teve da educação infantil, ela falou sobre a etimologia da palavra respeito, né, que a gente olhar de novo, né. Então, quando a gente olha de novo dessa pessoa, em um outro momento, que ela tem a oportunidade de expressar quem ela é para esse grupo, a gente tem respeito por essa pessoa. Então, essa constituição do grupo, que é uma fase importante aí das nossas etapas do PPP, né? A primeira lá a entrevista, depois a gente parte da constituição da equipe escolar. A gente olha de novo para essas pessoas e aí a gente passa a respeitar. E aí a gente só vai ter um trabalho colaborativo quando eu respeito esse meu parceiro de trabalho, quando eu respeito a funcionária lá da cozinha que está servindo o alimento para as crianças todos os dias, quando eu respeito a funcionária da limpeza que está lá nos banheiros para manter isso organizado para as crianças usarem, o zelador que recebe as crianças e os estudantes todos os dias no portão. Então eu preciso olhar novamente e respeitar esses funcionários. Então a constituição do grupo, esse momento que a gente está vivenciando, é extremamente importante. Legal. E eu lembro também que uma coisa importante que muitas de nós fizemos foi fazer o quadro, né? Após essa apresentação que todas nós realizamos, com as fotos do funcionário, né? Cara crachá. E se identificarem, Muito em parte ali da foi muito bacana também. E já que a gente tem aqui ex-diretor, coordenadora, né, essa gestão toda, de que forma, gente, explica aí, de que forma que a gestão democrática aparece no PPP? Olha, eu acho que ela aparece desde o início desse movimento que a gente está falando, da constituição do grupo, né? Então, quem é esse grupo individualmente e no coletivo? Porque tem isso, né? As propriedades, as pessoas, quando elas se somam, elas geram um aspecto diferente, né? É aí que elas constituem o grupo mesmo. Então, esse movimento eu acho que é o inicial de gestão democrática, e ao longo de todo o ano, de todo o processo do PPP, quando a gestão promove espaços de escuta, de ouvir a comunidade escolar, que são os funcionários, as famílias, os professores, de contar com a participação deles, de deixar um espaço para essa participação, e a gente vê de maneira mais efetiva nos momentos de validação do PPP, né, nas assembleias, no replanejamento, que o grupo se coloca, que a equipe se coloca também, não só os professores. Então, em todo esse processo, até o final, quando a gente presta conta do que foi feito,
Eu acredito que isso é gestão democrática na prática, né? E escutar e levar isso em consideração, né? Porque uma coisa é você só escutar, o outro dizer e continuar. Sim, não muda nada. E produzir o que você está fazendo. Outra coisa é você escutar e levar isso em consideração. Considerar essa escuta. Quem diz isso pra gente é o Oliveira Fermozin, né? Que a gente precisa considerar a escuta do outro. Né? Então, isso é extremamente importante nesse processo de gestão democrática. Né? Então, é muito bonito a gente ver isso nos documentos oficiais. Mas o que de fato é a gente ter uma gestão democrática nas escolas? Né? Lá com a criança, lá com um grupo de professores, profissionais, com as famílias. Eu acho que vocês têm muito a contar sobre isso. É exatamente sobre isso, né? Um conjunto de ações que iniciam desde ali do primeiro dia letivo, né? Quando a gente recebe os professores, ele se estende ao longo do ano todo. Porque é a construção coletiva, com a participação dos funcionários, todos eles, né, da equipe escolar, com a participação dos colegiados, porque eles representam a nossa comunidade, representam as nossas famílias, os estudantes da EJA. Então, quando a gente define em conjunto ações que serão realizadas ao longo do ano, lá quando a gente pensa o calendário da unidade escolar, onde todos participam, a gestão democrática, ela aparece nesse momento, né? E é bem o que a Vivian falou. Essa escuta, e que a Fê também falou, a escuta, ela não pode ser de mentirinha. Finge que tá me escutando, Exatamente. finge que tá fazendo. Não. Entra por aqui, sai por aqui. Isso. Ela tem que aparecer em tudo aquilo que a gente propõe no PPP, exatamente. E aí as meninas falaram lindamente, né? Eu falei que fica muito difícil de ser a última a falar, mas é bom porque a gente reflete mais e a gente traz outras contribuições que complementam. As meninas falaram dessa importância do que é. Eu acho que eu trazer um pouquinho mais de ações que a gente considera, né? Que já foi democrática diante disso que as meninas falaram. Então vamos lá. A carta de apresentação que as mães, os pais e os avós fizeram no primeiro encontro com as famílias. Desde que a gente faça essa escuta verdadeira, desde que ela seja realmente, né, esse olhar atento para isso, ela consta como parte dessa gestão democrática. Sim. As entrevistas que são realizadas pelas professoras e professores que acolhem essa família, mas não no intuito de responder um questionário, mas realmente de fazer essa conversa e acolher o que essa família está falando para ela. Lá na nossa escola, a gente também tem um diferencial, que é o primeiro dia do acolhimento, com a participação das famílias, né? Então, nesse primeiro dia de 2 horas, a família vem e ela permanece na escola com a criança. Nesse dia, qual é a conversa que a gente tem com as professoras? Para que elas estejam junto a essas famílias, conversando e coletando dados, né? Que essa família faz questão de falar sobre essa criança. Por quê? Porque desta forma, constituir essas cartas, constituir essas documentações, mostra que essa família já está participando. Da mesma forma, essa escuta que a gente faz com o pessoal da cozinha, o pessoal do apoio. Nesse dia que a gente fez, então, esse momento dessa dinâmica, as meninas participaram. E nós falamos para elas ficam meio intimidadas. Eu acho que isso acontece em grande parte das escolas, né? E a gente fala, não, vocês compõem, vocês são tão educadoras quanto. E aí, quando uma cozinheira me escreve que foi válido para ela compreender que a minha criança tem uma necessidade diferenciada na montagem do prato, isso é gestão democrática. Então, acho que só complementando mesmo com as ações, as coisas lindas, né, que as meninas falaram. Com certeza, quando ela for servir as crianças, isso vai mudar. Vai. E o cotidiano? Como que ele ficou descrito ali no PPP em 2010? Olha, na educação infantil, principalmente no planejamento de contexto, né? Que é aquele momento que a gente prevê as decisões que a gente pretende, a gente se baseia na concepção que a nossa rede adota, né, a partir dos documentos mandatórios, e aí a gente prevê as ações para o espaço, a gente pensa na dinâmica mesmo daquele dia e a gente parte dessa fonte inesgotável e valiosíssima que é a vida cotidiana, né? Então, é realmente pensar e se perguntar sobre cada decisão que vamos tomar, como nós vamos organizar esse espaço, que materiais nós vamos oferecer, como vai ser o tempo ali,
pensando aqui, né, nessa coisa de envolver o grupo, porque nesse momento a gente também envolve o grupo, não só os professores, no planejamento de contexto, porque, por exemplo, no banheiro, o papel tem que estar na altura tal para as crianças alcançarem. E aí as meninas da limpeza ficam, não, mas a gente coloca lá em cima para não jogar no vaso. E aí você contextualiza, mostra a importância dessas decisões do portão em diante, passa a fazer sentido para o grupo e sinaliza, reflete a nossa concepção pedagógica, né? Então, na educação infantil, o cotidiano aparece bem forte aí, é uma fonte valiosíssima para a gente. E leva o entendimento para a equipe, né? Totalmente. Tudo passa a fazer sentido, né? E leva à reflexão também, porque aí eu não vou fazer uma coisa sem pensar muito bem. No meu entendimento de adulto, pode ser o correto ou coerente, mas eu preciso pensar como que eu vou fazer dessa uma situação de aprendizagem para aquela criança. Acho que é isso. E meninas, no fundamental, na EJA, não foge disso, né? Então ele está descrito por meio dessas práticas mesmo, pedagógicas realizadas no dia a dia, nas discussões, nas vivências, nas experiências vividas pelas crianças e pelos professores ali. Eu acho que é interessante citar que no nosso PPP, o registro dessas vivências não só estão ali presentes no plano de ação, né, e no plano de ensino, mas também depois de realizadas, porque a gente insere no PPP as fotos desses momentos, insere também algo que a gente deu o nome de trechinhos de sucesso, que são vídeos, pequenos vídeos, né, daquela prática pedagógica que acontece na escola. Então, isso torna o PPP mais vivo do que nunca. Desta forma que ele aparece ali, fica bem claro e evidente. Daí você colocou um elemento aí que é muito importante para o PPP. Ele não é só um planejamento, ele é um projeto do que acontece. Né? Então a gente precisa ter ali o que a gente planeja, quais são as nossas intenções, o que a gente almeja enquanto escola, né? Quem é, né, os estudantes, as crianças atendidas, esse contexto, quais são aquelas turmas que compõem aquele grupo e tudo mais, mas também o que acontece, né? A partir do que eu planejei, o que aconteceu. Exato. Isso também precisa estar contado, né? Isso também precisa ter evidência no nosso documento. Exato. E a gente sentia falta disso, Fê. Não sabia muito bem como comunicar isso no PPP. E pensando e testando, a gente viu que não é tão difícil, né? Que é possível e traz uma riqueza para o trabalho que não tem preço. Isso é uma documentação, é contar a história, né? É a história que está sendo construída por aquela escola, né? No caso da creche também, né? Eu vou complementar aí mais uma vez o que a Vi já disse, né? A gente também vê esse cotidiano muito presente na questão do planejamento de contexto. O que é legal a gente falar assim, como é que a gente pensou nesse planejamento de contexto? Como foi realmente a escrita, esse pensar, essa reflexão, né? Então, vale dizer que a gente fez um movimento muito bacana, que foi muito de abertura, de entendimento mesmo, que foi realizado naquele nosso primeiro momento pedagógico que nós tivemos no ano passado, em abril. De quê? De olhar para a nossa planta da sala de referência junto, né, a toda aqueles horários, aquelas rotinas institucionais, a tudo aquilo, e pensar o que a gente fazia em tudo aquilo. Então, ficou muito vivo no nosso planejamento de contexto, por exemplo, que houve necessidade de se reestruturar, porque naquele momento a gente estava recebendo os bebês tão pequenos, como foi descrito aí na carta de apresentação, né? E não foge, não tem como planejar sem pensar nesse cotidiano, porque a gente sabe que seguindo essas questões das pedagogias participativas, é esse cotidiano que ensina o nosso bebê e a nossa criança. É esse cotidiano que desenvolve todas essas habilidades que os nossos bebês e crianças precisam ter. É nessa transição, nessa nossa rampa que é tão grande, que as crianças desenvolvem questões motoras. É nesse alimentar-se que a autonomia vai se desenvolvendo. É na troca desse bebê, que esse bebê vai se autoconhecendo. Então, é nesse sentido. Mas esse planejamento de contexto, até o ano passado, bem efetivamente, eu acredito que a gente não tinha dimensão do que ele era. Sim. Né? E a partir dessas reflexões que a gente foi fazendo, ele acabou se tornando mais vivo na nossa escola. A compreensão dele passou a se fazer
tanto por nós da gestão, porque para nós também, gente, a gente acha que é um desafio só para o professor compreender, mas não é. Como pelos professores, como pelas meninas da limpeza, como a Vi bem disse, que fazem parte desse processo, desse desenvolvimento da autonomia, né? E aí ele passou a ser mais vivo, né? Mais compreendido e, para tanto, ele traz bem mais especificamente esse cotidiano. E a gente sabe que para esse ano a gente tem um desafio maior ainda, né? De complementar com coisas que a gente já viu que no ano passado ficaram faltando. E foi a fala das próprias professoras nesse ano. Isso foi muito legal. Sempre tem que considerar, Sempre. Sem isso não dá pra fazer. Um mês e foi você. Não, isso não sabe. A gente está aqui com o nosso secretário. Eu tenho uma palavra com vocês. Boa noite a todos as professoras, professores, saudade, né, toda a equipe de formação, a Fernanda, a Jaque, Suzy, Lívia, Denise. Eu sempre fui muito feliz de poder participar desses momentos. Agradecer aqui a Matéria Rima de ceder o espaço. Nós está espaço novo. Muito legal. A sede aqui do Matéria Rima é muito legal. Essa parceria também que a gente tem com a Matéria Rima, do Ciclo Escola, agradecer hoje o time da Fábrica de Cultura também. É um espaço maravilhoso aqui no Diadema. Mas contar para vocês rapidamente tópicos que a gente vem trabalhando desde o final do ano passado, começo desse ano, o prefeito está acabando hoje. Seja na creche, na pré-escola, no fundamental. Acho que o primeiro dos pilares da nossa gestão é a infraestrutura. Esse ano, 32 escolas vão estar sendo reformadas, 12 por mutirão, uma por mês, todo último sábado por mês, e 20 com a empresa de obras. Então a gente reforça aqui muito essa manutenção. O prefeito já liberou nesse ano, a resolução já saiu no Diário Oficial. 2,7 milhões para o PDL, para a unidade da escola. Então, muitas melhorias já foram feitas, a gente vai continuar intensificando isso. Falar um pouco de pessoal também, a gente está com muita vaga de estágio abertas, então os estagiários, se conhecer alguém, indica lá para a gente, botar o currículo da secretaria, a gente recebe os estagiários, vamos reforçando o pessoal também, estamos chamando de concurso, os programas de bolsa, tudo isso a gente vai decompondo. No pedagógico, acho que a grande novidade é o material do currículo paulista que a gente está apresentando. Também o caderno do professor de educação infantil, acho que tem os materiais, a atuação dos livros do SESI, tem muito material para a gente trabalhar, que eu acho que vai ser importante, tanto para fortalecer a alfabetização, a aprendizagem. Hoje fizemos entrega de uniformes. Os uniformes estão chegando durante esses próximos dias em todas as escolas, a maioria já recebeu. O kit escolar também já está chegando, o kit de qualidade, material da Pilares, os cadernos com desenho na capa dos próprios alunos. Então, aos pouquinhos a gente vai normalizando uma rede de 30 mil alunos. Então, aos pouquinhos já vai tudo dando certo. A gente também vai ter material socioemocional, problema de saúde na escola, reforçando a vacinação, saúde bucal, enfim, tem várias ações, me deram 6 minutos, então eu tô correndo. Mas falar especificamente qual foi a minha ordem aqui dos professores, especificamente para os nossos professores, com os professores, a gente tem um compromisso com vocês, com o bem-estar dos professores. O prefeito tem dedicado muita atenção nisso. A gente procurando ter salas no modelo para as salas de professores, ter ambientes acolhedores. As progressões estão dando com velocidade, então a gente está dando vazão em todas as análises. Tenho assinado ali com muita rapidez. Esse ano é um ano de emoção, é um ano de estratégia. A gente também vai fazer botão, já estamos planejando desde agora para dar tudo certo, recebendo, para funcionar direitinho. Tivemos presente na escola, então acho que em todos, estimular a presença, estimular que a gente, enfim, para fortalecer esse nosso vínculo. Tiramos agora também o descongelamento do tempo, da quarta parte, dos membros,
tempo de serviço que foi congelado na pandemia, o prefeito Starta também sensibilizado. Esse investimento não previsto esse ano, mas absolutamente justo e meritório de 10 milhões de reais para a gente também estar ajustrando o orçamento mas já foi autorizado, já está em andamento. Enfim, acho que são muitas ações. Vamos continuar. Eu fico lá, não é ao vivo esse, mas eu estou à disposição no meu e-mail, no WhatsApp, no meu Instagram. Eu acho que no Instagram é fácil de conversar, eu recebo muitas mensagens para ir. O material chegou, tá bom, então a gente vai também tendo essa comunicação direta, tentando aprimorar, e eu acho que esse espaço é extremamente nobre. As formações continuadas como essas são extremamente importantes. Especialmente para todos os profissionais, não só os professores, em relação à inclusão, em relação, enfim, forma como a gente pode ir melhorando um fenômeno, uma coisa mundial, mas eu acho que aos poucos a gente vai encontrando um caminho para ter mais conforto, mais. Falar também mais da educação, do PIPA, do reforço escolar, a gente vai continuar com esses programas. O ano passado universalizamos as vagas de creche, esse ano a gente também vai manter esse compromisso, toda criança tem um dia de tempo para creche, algumas com horário estendido, mas também falar dos nossos programas de comida boa. Hoje, quarta-feira, foi feijoadinha, a gente está passando amanhã na quinta-feira, mas hoje os programas muito fortalecidos, né? E vão continuar também no ano passado, circuito descentralizado, 7 de setembro, escola bonita, descoberta, escola aberta, as escolas também estão sendo frequentadas pela comunidade, isso é muito bom. Ter as câmeras na internet, enfim, acho que eu estourei meu tempo aqui, mas contem comigo nos outros HPPCs online. E também foi uma conquista aqui já dessa gestão, agradecer a todos vocês. A gente tem muito para fazer. Esse ano vai ser realmente um ano transformador. Diadema merece a gente avançar. Tivemos o selo da alfabetização VEC, mas a gente vai conseguir um IDEB de 7,5%, uma alfabetização mínima de 90%, mas a gente quer o 100% da alfabetização. Então, com as avaliações, a gente vai conseguir ter melhor aqui, trabalhando intencionalmente. O prefeito está junto com essa equipe maravilhosa. O grande diferencial da rede de Diadema são os professores, as professoras que se dedicam tanta qualificação, e é isso que vai ser o nosso diferencial. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Felipe. A gente também acredita muito nisso, né? Sim. Acredita nessa rede. E por isso que a gente sempre traz as pessoas da rede para compor aqui esse momento. E quero aproveitar para agradecer novamente, meninas, por estarem com a gente. Agradecer a Matéria Lima pelo espaço, pela parceria longa aí com a rede de Diadema. E agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nesse momento formativo. Muito obrigada.